Marido deixou esposa por vergonha de ela vender bolo na rua. Anos depois, ela virou uma grande empresária e ele pediu sua ajuda. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. Amanhã, na cidadezinha rural, acordava com o canto dos galos e o perfume de orvalho nas folhas de laranjeira. Aos 34 anos, Gabriela arrumava a cozinha pequena, o avental manchado de farinha, enquanto o aroma doce de bolo de coco subia dos potes que preparava para vender. Cada pote embrulhado com cuidado era um pedaço de sua luta. Há anos ela sustentava a casa com aqueles bolos, pagando as contas e, principalmente, a faculdade de administração de Roberto, seu marido. Ele, recém-formado, prometia um futuro melhor, mas seus olhos, antes cheios de sonhos, agora evitavam os dela. A casa onde viviam, com paredes de taipa e um quintal de terra batida, pertencia à mãe dele, Dona Carmen, que a emprestara para o casal. É temporário, dizia Roberto, mas Gabriela nunca viu um contrato, nunca assinou nada. O carro, a geladeira, até o fogão novo, tudo ela descobriu tarde demais. Estava no nome de Dona Carmen, registrado sem seu conhecimento. Cada centavo dos bolos de pote que vendia na feira, suando sob o sol, ia para os sonhos de Roberto, enquanto os dela ficavam guardados num caderno velho onde escrevia: "Um dia, uma barraca só minha." Naquela manhã, enquanto cortava um bolo, Gabriela ouviu o som de pneus na rua de terra. Um carro parou e Dona Carmen entrou, o rosto duro como pedra. Roberto estava atrás de cabeça baixa, segurando papéis. "Gabriela, a casa é minha", disse Dona Carmen, a voz cortante. "Você tem até amanhã para sair." O mundo de Gabriela parou. Ela olhou para Roberto, esperando que ele dissesse algo, que a defendesse, mas ele desviou o olhar. "O que está acontecendo, Roberto?" perguntou, a voz tremendo. Ele pigarreou frio. "Tô indo para a capital, consegui um emprego com meu diploma, você não vem." As palavras acertaram como um soco. "Eu paguei esse diploma, Roberto. Vendi bolo de pote. Trabalhei dia e noite enquanto você estudava. E a casa? Os móveis? Era tudo nosso." Ele riu, um som cruel. "Nosso? Tá tudo no nome da minha mãe. Você não tem nada, Gabriela, nunca teve." O chão pareceu sumir sob seus pés. A traição de Roberto não era só o abandono. Era o roubo de anos de trabalho, de sonhos, de confiança. Dona Carmen jogou uma mala velha no quintal. "Pega suas coisas e vai. Não quero escândalo." Gabriela segurou as lágrimas, o coração disparado, mas a raiva crescia. "Vocês vão se arrepender", disse, a voz baixa, mas firme. Roberto riu novamente. "Você? Uma vendedora de bolo? Vai acabar na rua, Gabriela." Ele entrou no carro com a mãe e o motor rugiu, levantando poeira. Sozinha, Gabriela caiu de joelhos, o cheiro de coco agora amargo. Tudo que construíra, a casa, a vida com Roberto, era uma mentira. Os bens registrados no nome de Dona Carmen nunca foram dela. O diploma de Roberto que ela pagara com suor era a chave para a liberdade dele, não a deles. Naquela tarde, Gabriela juntou o pouco que tinha: roupas, o caderno de receitas e alguns potes de bolo. A feira onde vendia aos domingos era sua única esperança. Com a mala arrastando na terra seca, ela caminhou até a casa de Dona Lourdes, uma viúva que alugava um quartinho nos fundos. "Dona Lourdes, preciso de um teto", pediu, a voz embargada. A idosa, com rugas que contavam histórias, segurou suas mãos. "Você é forte, Gabriela, pode ficar aqui. E leva esses bolos para a feira amanhã, mostra quem você é." O carinho da mulher aqueceu o peito de Gabriela, mas o peso da traição ainda a sufocava. No quartinho, com uma cama estreita e uma janela que rangia, ela abriu o caderno. As palavras "barraca só minha" pareciam distantes, mas a raiva de Roberto a fez escrever: "Vou construir tudo de novo, sozinha." Na manhã seguinte, a feira da cidadezinha pulsava com o cheiro de pamonha e o som de risadas. Gabriela montou uma mesinha improvisada, os potes de bolo de coco e canela arrumados com cuidado. O sol queimava seu rosto, mas ela sorria para os clientes, escondendo a dor. Dona Clara, uma feirante de olhos gentis, comprou um pote. "Tá com gosto de casa, Gabriela, vai longe." O elogio era pequeno, mas acendeu uma faísca. Seu Zé, da vendinha, pediu 2 potes para a família. "Você tem jeito, menina", disse com um sorriso. Mas nem todos eram gentis.
Dona Rita, a fofoqueira da feira, passou com um olhar de desprezo. Ouvi que o Roberto te largou. Agora é só você e esses bolinhos? Coitada, disse, a voz carregada de veneno. Gabriela engoliu a raiva. Meus bolos vão me levar mais longe que as suas fofocas, Dona Rita, respondeu firme. A mulher bufou, mas alguns clientes riram, e Gabriela sentiu um fio de orgulho. Enquanto vendia, Gabriela pensava no futuro. O dinheiro dos bolos mal cobria o aluguel do quartinho, mas cada pote vendido era um tijolo na sua reconstrução. Ela precisava de uma barraca de verdade, com um cartaz, e talvez até encomendas maiores. O sonho parecia grande, mas a lembrança de Roberto rindo dela a fazia cerrar os punhos. Ele acha que não valho nada. Vou provar que valho tudo, pensou. Naquele dia, uma mulher chamada Ana, com um menino pequeno chamado Pedro, parou na mesinha. Que bolo lindo, quanto é? Perguntou o sorriso tímido. Gabriela explicou o preço e Ana comprou um pote de canela. Meu marido, o Carlos, não gosta que eu gaste, mas esse bolo vale, disse, baixinho. Gabriela viu um peso nos olhos de Ana, um eco da própria dor. Volta sempre, Ana, e traz o Pedro, disse, entregando um pedaço extra para o menino. Ana sorriu e Gabriela sentiu. Ali nascia uma amizade. Naquela noite, de volta ao quartinho, Gabriela contou as moedas da feira. Era pouco, mas o suficiente para comprar farinha e açúcar. O caderno, agora com uma nova anotação, fazer Ana sorrir de novo. Parecia mais vivo. Enquanto preparava a massa para o dia seguinte, o aroma de baunilha enchendo o ar, ela ouviu um barulho no quintal, passos leves, como se alguém rondasse. O coração disparou. Pegou a lanterna, as mãos trêmulas, e espiou pela janela. A escuridão engolia a rua de terra, mas uma sombra fugiu, rápida entre as árvores. Quem tá aí? Gritou, a voz misturando medo e raiva. Ninguém respondeu. Seria Dona Carmen vigiando, ou Roberto já rindo da sua queda. Trancou a porta, mas o sono não veio. A chama de determinação, acesa pela traição, agora enfrentava um novo medo. Alguém a observava, e ela precisava descobrir quem. O sol nascia tímido na cidadezinha rural, tingindo o céu de um rosa suave, que se misturava ao cheiro de terra seca e café fresco. Gabriela, aos 34 anos, acordava no quartinho alugado de Dona Lourdes, a cama rangendo sob o peso de uma noite mal dormida. A sombra que vira no quintal, fugindo entre as árvores, ainda rondava sua mente, misturando medo e raiva. Quem tá me vigiando? Pensou enquanto amarrava o avental manchado de farinha. O caderno de receitas aberto na mesinha trazia a frase escrita na véspera. Vou construir tudo de novo, sozinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada pela mãe, Dona Carmen, com todos os bens registrados no nome dela sem seu conhecimento, queimava no peito. Cada bolo de pote que vendera na feira, suando para pagar a faculdade de administração dele, era agora uma lembrança amarga. Ele levou tudo, até meu orgulho, murmurou. Mas a ideia de uma barraca própria acendia uma faísca de esperança. Gabriela preparou a massa para os bolos, o aroma de baunilha enchendo o quartinho. Enquanto batia os ovos, pensava em Ana, a mulher da feira com o menino Pedro, cujo olhar carregava um peso familiar. Ela precisa de um amigo, como eu, decidiu, anotando no caderno. Fazer Ana sorrir de novo. Com os potes de coco e canela embrulhados, ela caminhou até a feira, a cesta cortando o ombro. A praça pulsava com o burburinho de feirantes e o cheiro de milho assado. Montou a mesinha improvisada, os bolos arrumados como joias, e pendurou um pano colorido como cartaz. É o começo, pensou, o coração acelerado. Os clientes chegaram aos poucos. Dona Clara, a feirante de olhos gentis, voltou, comprando 2 potes de coco. Tá ficando famosa, Gabriela. Esses bolos têm alma, disse sorrindo. Seu Zé da vendinha levou um de canela, elogiando. Você tem mãos de ouro, menina. Cada venda era um alívio, mas o dinheiro ainda era curto, mal cobria o aluguel e os ingredientes. Gabriela precisava de uma barraca de verdade, com espaço para mais potes e um cartaz decente. Enquanto atendia, Ana apareceu, Pedro puxando sua saia. Trouxe o menino para te ver, disse Ana, tímida. Gabriela entregou um pedaço de bolo ao garoto, que sorriu, os olhos brilhando. Ana quer ajudar na feira domingo que vem?
Só para embrulhar os potes? Perguntou impulsiva. Ana hesitou, o medo cruzando seu rosto. O Carlos, ele não gosta que eu saia, mas quero tentar. Gabriela apertou sua mão. Você decide. Tô aqui. A conversa foi interrompida por Dona Rita, a fofoqueira, que parou com um sorriso venenoso. Então, Gabriela, já tá na rua? O Roberto deve estar rindo na capital, com aquele diploma que você pagou, disse, alto o suficiente para os clientes ouvirem. A menção a Roberto, que usara seus bolos para se formar e depois a abandonara, doeu como faca. Gabriela respirou fundo, o olhar firme. Dona Rita, meus bolos vão me levar mais longe que as suas palavras. Experimenta um, quem sabe adoça a língua. Alguns feirantes riram e Dona Rita Vermelha saiu bufando. Ana sussurrou. Você é corajosa, Gabriela. Ela sorriu, mas por dentro tremia. A coragem era nova, frágil, mas crescia. Na hora do almoço, Gabriela foi até a vendinha de seu Zé, levando um pote de bolo como agradecimento. Seu Zé, sabe de alguém que venda uma barraca usada? Quero crescer na feira, perguntou hesitante. Ele coçou a barba. O seu Mário, da festa junina, tem uma guardada, mas é caro, uns R$300. Você tá começando, Gabriela, vai com calma. A ideia da barraca parecia um sonho distante, mas ela guardou o nome. De volta à mesinha, vendeu mais potes e o lucro do dia trouxe uma surpresa. Sobrou o suficiente para comprar tinta e madeira para um cartaz. É um passo, pensou, o caderno ganhando uma nova anotação. Cartaz para barraca. Naquela tarde, enquanto guardava os potes, Gabriela viu Dona Lourdes se aproximar, com um menino magricela ao lado. Esse é o Joãozinho, meu neto, disse a idosa. Ele tá ficando comigo uns dias. Joãozinho, de uns 10 anos, olhou para os bolos, tímido. Gabriela ofereceu um pedaço de canela, e ele sorriu murmurando um obrigado. Dona Lourdes segurou a mão de Gabriela. Você tá se levantando, menina. Mas cuidado, a cidadezinha tem olhos que vigiam. As palavras a fizeram lembrar da sombra no quintal, e um arrepio subiu pela espinha. Naquela noite, de volta ao quartinho, Gabriela pintou o cartaz, letras tortas formando Bolos da Gabriela. O aroma de massa crua pairava, enquanto ela planejava os próximos bolos. Talvez um de goiabada para atrair mais clientes, mas o silêncio foi quebrado por um barulho no quintal, um galho estalando, passos leves. O medo voltou, mais forte. Pegou a lanterna, o coração disparado e abriu a porta com cuidado. Quem tá aí? Gritou, a voz firme mas trêmula. Uma figura pequena correu, tropeçando na cerca. Para! Ordenou correndo atrás. Na luz da lanterna viu Joãozinho, os olhos arregalados, segurando uma maçã roubada do quintal. Me desculpa, dona. Tava com fome, choramingou. Gabriela suspirou, o alívio misturado com pena. Por que não pediu, Joãozinho? Entra, vou te dar um bolo. No quartinho, enquanto o menino comia um pedaço de coco, Gabriela perguntou. Você estava no quintal ontem? Ele assentiu envergonhado. Queria ver seus bolos. Minha avó fala tanto de você. Ela riu, o medo se dissolvendo. Não rouba mais, tá? Se quiser, vem ajudar na feira. Joãozinho sorriu, prometendo voltar. Após levá-lo à casa de Dona Lourdes, Gabriela voltou ao caderno escrevendo. Joãozinho é só uma criança, mas tem mais olhos me vigiando. A traição de Roberto, que levara à casa o carro, tudo que ela pagara com seus bolos ainda doía, mas a feira, Ana e até Joãozinho eram sinais de um novo começo. Na manhã seguinte, Gabriela montou a mesinha com o cartaz novo, as letras coloridas brilhando ao sol. Ana apareceu hesitante. Decidi ajudar domingo, Gabriela, mas o Carlos não pode saber, disse a voz baixa. Gabriela assentiu, o peito quente de esperança. Vamos juntas, Ana. Enquanto vendia, pensou na barraca de seu Mário. Era cara, mas cada pote vendido a aproximava do sonho. A lembrança de Roberto rindo dela. Você não tem nada, Gabriela. A fazia cerrar os punhos. Vou ter tudo, prometeu, o aroma de canela subindo dos potes. Mas ao guardar a mesinha, viu uma figura na multidão. Dona Carmen parada, os olhos frios fixos nela. O coração disparou. O que a sogra queria agora? Amanhã, na cidadezinha rural, acordava com o cheiro de milho cozido e o som distante de um carroceiro na rua de terra. Gabriela, aos 34 anos,
Arrumava os potes de bolo no quartinho alugado de Dona Lourdes, o avental apertado contra o corpo, ainda marcado pela tensão da véspera. A imagem de Dona Carmen, parada na feira com olhos frios, a observava como um aviso. O que ela quer agora? Pensou, enquanto embrulhava bolos de coco e goiabada, o aroma doce misturando-se ao peso da traição de Roberto. Ele a despejara da casa emprestada pela mãe, Dona Carmen, levando tudo, carro, fogão, até a geladeira, bens registrados no nome dela, sem que Gabriela soubesse. Cada pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era agora um lembrete cruel. Ele achou que eu ia quebrar, murmurou abrindo o caderno onde escrevera. Cartaz para a barraca. A ideia de uma barraca própria, maior que a mesinha improvisada, era um sonho que crescia, alimentado pela raiva e pela faísca de esperança que Ana e Joãozinho trouxeram. Gabriela caminhou até a feira, a cesta pesada cortando o ombro, o cartaz colorido de bolos da Gabriela balançando na brisa. A praça vibrava com o burburinho de clientes e o som de uma sanfona ao longe. Montou a mesinha, os potes brilhando ao sol, e sorriu para os primeiros compradores. Dona Clara, a feirante gentil, voltou, levando um pote de goiabada. Esse é novo, Gabriela. Você está se superando, disse, os olhos brilhando. Seu Zé, da vendinha, comprou 2, prometendo. Minha mulher está viciada nos seus bolos, menina. Cada venda era um passo rumo à barraca de seu Mário, que custava R$ 300. Uma fortuna, mas possível se economizasse. Enquanto atendia, Ana apareceu, Pedro agarrado à sua saia. Vim te ver antes do domingo, disse tímida. Gabriela entregou um pedaço de coco ao menino, que riu, sujando o rosto. Ana, tá pronta para o domingo? Vai ser leve. Só embrulhar, perguntou. Ana hesitou, o olhar baixo. O Carlos tá bravo, mas vou dar um jeito. Não conta pra ninguém, tá? Gabriela assentiu, o peito apertado. Tô contigo, Ana. A tranquilidade foi quebrada por Dona Rita, que parou na mesinha com um sorriso maldoso. Então, Gabriela, acha que vai virar rainha da feira com esses potinhos? Minha sobrinha tá chegando, com doces finos da capital. Você não dura, disse, a voz alta, atraindo olhares. A menção à sobrinha, uma concorrente nova, fez Gabriela engolir seco, mas a lembrança de Roberto rindo dela. Você não tem nada, a fez erguer o queixo. Dona Rita, meus bolos têm história. Sua sobrinha pode ter a capital, mas eu tenho a cidadezinha. Prova um de goiabada, vai. Retrucou, oferecendo um pedaço. Dona Rita recusou, bufando, mas alguns clientes riram, e Gabriela sentiu a coragem crescer. Ana, ao lado, sussurrou. Você é fogo, Gabriela. Ela sorriu, mas a rivalidade com Dona Rita era um peso novo, como se a feira testasse sua força. Na hora do almoço, Gabriela foi até a casa de Dona Lourdes, levando um pote de bolo como agradecimento. A idosa a recebeu com chá de erva cidreira, Joãozinho brincando no quintal. Dona Lourdes via Dona Carmen na feira. Ela estava me olhando, confessou, o medo voltando. Dona Lourdes franziu a testa. Aquela mulher é cobra, Gabriela. O Roberto deve ter falado de você, e ela quer te ver cair. Mas você está subindo, menina. Não deixa eles te abalarem. As palavras eram um conforto, mas também um alerta. Gabriela pensou na casa que perdera, nos anos vendendo bolos para pagar o diploma de Roberto, enquanto ele registrava tudo no nome da mãe. Eles roubaram meu passado, Dona Lourdes. Mas o futuro é meu, disse a voz firme. Dona Lourdes sorriu. É isso. E leva o Joãozinho para a feira domingo. Ele tá doido para ajudar. De volta à mesinha, Gabriela vendeu mais potes, o lucro crescendo devagar. Seu Orlando, um fazendeiro local, parou pela primeira vez, comprando 3 de coco para um churrasco. Tá causando, Gabriela. Quem sabe faça uma encomenda grande, disse, piscando. A possibilidade de encomendas maiores fez o sonho da barraca parecer mais real. Enquanto anotava o pedido, viu Dona Carmen novamente, agora mais perto, parada na barraca de frutas, os olhos fixos nela. O coração disparou. O que ela quer? Pensou, mas continuou atendendo, forçando um sorriso. Quando Dona Carmen passou pela mesinha, parou, a voz seca. Você tá se achando, Gabriela. O Roberto tá bem na capital, e você aqui com esses bolinhos. Gabriela segurou a raiva, o avental apertado nos punhos. Dona Carmen, o Roberto viveu dos meus bolos, e eu
Vou viver deles também. Melhor que ele. A sogra riu um som frio e foi embora, deixando um vazio no ar. Naquela noite, no quartinho, Gabriela preparou massa para o domingo, o aroma de goiabada enchendo o espaço. O caderno ganhou uma nova anotação. Encomenda do seu Orlando, barraca de seu Mário. Mas a presença de Dona Carmen a inquietava. Será que o Roberto mandou ela me vigiar? Pensou, enquanto batia a massa, o som ritmado acalmando os nervos. Ana ligou, a voz trêmula. Gabriela, o Carlos descobriu que vou ajudar na feira. Ele tá gritando, dizendo que não deixo. Mas eu quero ir. Gabriela apertou o telefone. Ana, fica calma. Se ele te ameaçar, me chama. No domingo você vem comigo e a gente cuida de tudo. Ana agradeceu, chorando. E Gabriela sentiu o peso da responsabilidade. Proteger Ana era tão importante quanto construir a barraca. No domingo a feira estava lotada. E Gabriela montou a mesinha com Ana ao lado, embrulhando potes com cuidado. Pedro desenhava no chão, rindo com Joãozinho, que viera ajudar carregando uma cesta. A presença de Ana trouxe leveza, mas Gabriela vigiava a multidão temendo Carlos. Dona Rita passou alfinetando. Agora tem ajudante, é? Cuidado, Gabriela, que a feira não é tão grande assim. Gabriela ignorou, focada nas vendas. Seu Orlando voltou, confirmando uma encomenda para 10 potes. Você tá indo longe, menina, disse sorrindo. O lucro do dia foi o maior até então e Gabriela calculou. Mais algumas feiras e poderia comprar a barraca. Mas, ao desmontar a mesinha, viu um vulto na esquina da praça. Um homem parado, observando. Não era Dona Carmen. Seria Carlos rondando Ana ou alguém enviado por Roberto. O coração disparou, mas ela segurou a mão de Ana. Vamos juntas pro quartinho. Não olha para trás. A brisa da manhã na cidadezinha rural carregava o aroma de eucalipto e o som de galhos balançando na rua de terra. Gabriela, aos 34 anos, acordava no quartinho alugado de Dona Lourdes, o coração ainda acelerado pela visão do vulto na praça, observando-a na véspera enquanto desmontava a mesinha da feira. Era o Carlos rondando a Ana? Ou o Roberto, já voltando para rir de mim? Pensou, amarrando o avental manchado de farinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, ainda ardia. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era uma ferida aberta. Mas o caderno de receitas, com anotações como barraca de seu Mário e encomenda do seu Orlando, era sua âncora. A ideia de uma barraca própria, e agora a possibilidade de brilhar na festa junina, mantinha a chama acesa. Gabriela preparou bolos de coco, canela e goiabada. O perfume doce enchendo o quartinho. Enquanto embrulhava os potes, pensava em Ana, que enfrentava Carlos para ajudar na feira. Ela tá arriscando tudo, murmurou anotando no caderno. Proteger Ana. Com a cesta pronta, caminhou até a feira, o cartaz de bolos da Gabriela balançando na brisa. A praça pulsava com o cheiro de pamonha e o burburinho de clientes. Montou a mesinha, os potes brilhando ao sol, e sorriu para Dona Clara, que comprou um de goiabada. Você tá ficando imbatível, Gabriela, disse a feirante rindo. Seu Zé levou 2 de coco prometendo. Tô falando de você para todo mundo. As vendas cresciam, e o lucro do domingo anterior a deixava mais perto da barraca de seu Mário. Mas o vulto na praça a fazia olhar por cima do ombro. Ana chegou, Pedro correndo atrás, o rostinho sujo de terra. O Carlos tá quieto, mas sei que tá bravo, confessou, embrulhando potes com cuidado. Gabriela apertou sua mão. Se ele aparecer, me chama. Não enfrenta sozinha. Ana assentiu, mas o medo em seus olhos era claro. A tensão foi interrompida por Dona Rita, que parou com uma mulher jovem ao lado, de cabelos lisos e unhas pintadas. Essa é a Marina, minha sobrinha, direto da capital, anunciou, a voz carregada de orgulho. Ela trouxe doces finos, brigadeiros gourmet. A feira vai mudar, Gabriela. Marina sorriu educada, mas seus doces, expostos numa barraca nova, atraíam olhares. Brigadeiros de pistache e trufas brilhando em caixinhas chiques faziam sombra aos potes simples de Gabriela. Boa sorte, Marina, disse Gabriela forçando um sorriso, mas por dentro o medo mordia. Meus bolos têm alma, mas ela tem a capital, pensou, a lembrança de Roberto.
Você não tem nada, ecoando. Enquanto atendia, Gabriela viu seu Mário, o organizador da festa junina, passar pela feira. Seu Mário, tô pensando na festa junina. Posso ter uma barraca? Perguntou, o coração disparado. Ele coçou a cabeça. É concorrido, Gabriela, mas seus bolos estão fazendo barulho. Reserva um lugar, mas precisa de muitos potes, e a barraca é por sua conta. A oportunidade era enorme, mas assustadora. A festa junina podia colocá-la no mapa, mas exigiria mais ingredientes, tempo e a barraca de R$ 300. Vou dar um jeito, prometeu, a mente acelerada. Seu Orlando, o fazendeiro, voltou, confirmando a encomenda de 10 potes para o churrasco. Tô pensando numa festa maior, Gabriela. Seus bolos vão estar lá, disse, piscando. O elogio era ouro, mas a pressão crescia. Na hora do almoço, Gabriela foi até a vendinha de seu Zé, levando um pote de canela. Seu Zé viu um homem me olhando na praça ontem. Pode ser o Carlos, marido da Ana, sabe de algo? Perguntou, o medo voltando. Ele franziu a testa. O Carlos é encrenca, Gabriela. Anda bebendo na venda, fica de olho e chama se precisar. A notícia a deixou tensa, mas reforçou sua promessa de proteger Ana. De volta à mesinha, viu Joãozinho, o neto de Dona Lourdes, correndo pela feira. Dona Gabriela, posso ajudar domingo que vem? Perguntou, tímido. Ela sorriu, entregando um pedaço de goiabada. Claro, Joãozinho, mas nada de roubar maçãs, hein? Ele riu e a leveza do momento a fez esquecer o vulto por um instante. Mas a tranquilidade acabou quando Dona Carmen apareceu novamente, parada na barraca de Marina, os olhos fixos em Gabriela. Ela tá me vigiando, pensou, o coração disparado. Dona Carmen se aproximou, a voz fria. Você tá se achando com essa mesinha, Gabriela? O Roberto tá brilhando na capital, e você aqui brigando com doces de cidade grande. A menção a Roberto, que vivera dos seus bolos enquanto registrava tudo no nome da mãe, fez Gabriela cerrar os punhos. Dona Carmen, meus bolos estão construindo minha vida. O Roberto que cuide da dele, retrucou, a voz firme. Dona Carmen riu, mas foi embora, deixando um ar pesado. Ana, ao lado, sussurrou. Você é forte, Gabriela. Naquela noite, no quartinho, Gabriela preparou massa para a encomenda de seu Orlando, o aroma de coco enchendo o ar. O caderno ganhou uma nova anotação. Festa junina. Barraca de seu Mário. Mas o vulto na praça a inquietava. Decidiu perguntar a Joãozinho no domingo, já que ele rondava a feira. Enquanto batia a massa, Ana ligou, a voz trêmula. O Carlos me seguiu até a praça hoje. Acho que era ele te olhando. Tô com medo, Gabriela. Ela apertou o telefone. Ana, amanhã a gente fala com o seu Zé. No domingo, fica comigo na feira. Ele não vai te tocar. Ana agradeceu, e Gabriela sentiu o peso de proteger a amiga, como protegia seu sonho. No domingo a feira estava agitada, e Gabriela montou a mesinha com Ana e Joãozinho, que carregava potes com orgulho. Marina, na barraca ao lado, vendia brigadeiros, atraindo clientes novos. Dona Rita alfinetou. A cidadezinha quer novidade, Gabriela. Seus bolos estão ficando para trás. Gabriela ignorou, focada nas vendas, mas a concorrência a fazia duvidar. A encomenda de seu Orlando foi entregue, e ele prometeu mais. Você é o sabor da festa junina, Gabriela, disse sorrindo. O lucro do dia a deixou a um passo da barraca, mas ao desmontar a mesinha, viu Ana congelar. Na esquina da praça, Carlos estava parado, os olhos fixos nela, um copo de pinga na mão. Gabriela segurou a mão de Ana, o coração disparado. Fica calma, ele não entra aqui, disse, mas a ameaça de Carlos era um fogo que não apagava. O amanhecer na cidadezinha rural trazia o perfume de capim molhado e o som de carroças rangendo na rua de terra. Gabriela, aos 34 anos, acordava no quartinho alugado de Dona Lourdes, o coração pesado pela imagem de Carlos, parado na praça com um copo de pinga, os olhos cravados em Ana. Ele tá rondando, e eu prometi protegê-la, pensou, amarrando o avental manchado de farinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, ainda queimava. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era uma cicatriz. Mas o caderno de receitas, com anotações como
festa junina e barraca de seu Mário era sua bússola. A festa junina, agora há poucas semanas, seria sua chance de brilhar. E a barraca própria, de R$ 300, estava mais perto com o lucro crescente. Gabriela preparou bolos de coco, goiabada e um novo de milho, o aroma doce enchendo o quartinho. Enquanto embrulhava os potes, pensava em Ana, que desafiava Carlos para ajudar na feira. Ela tá lutando como eu, murmurou escrevendo no caderno. Ana na festa junina. Com a cesta pronta, caminhou até a feira, o cartaz de bolos da Gabriela brilhando ao sol. A praça pulsava com o cheiro de canjica e o som de crianças rindo. Montou a mesinha, os potes arrumados com cuidado, e sorriu para Dona Clara, que comprou 2 de milho. Esses vão pro meu neto, Gabriela. Você é um presente, disse sorrindo. Seu Zé levou um de goiabada, alertando. Cuidado com o Carlos, ele tá bebendo mais, falando da Ana na venda. Gabriela assentiu, o medo crescendo, mas a determinação mais forte. Ana chegou, Pedro desenhando no chão, Joãozinho ao lado carregando uma cesta. O Carlos tá em casa, mas sei que tá de olho, confessou Ana, embrulhando potes. Gabriela segurou sua mão. Hoje ele não te toca, Ana. Fica perto de mim. A feira estava lotada, e os bolos de Gabriela vendiam rápido, mas a barraca de Marina, a sobrinha de Dona Rita, atraía mais clientes. Seus brigadeiros gourmet, em caixinhas brilhantes, faziam sombra aos potes simples. Dona Rita passou alfinetando. A Marina tá levando a feira, Gabriela. Seus bolinhos estão ficando velhos. Gabriela respirou fundo, a lembrança de Roberto. Você não tem nada. Cutucando a insegurança. Dona Rita, meus bolos têm coração. Na festa junina a cidadezinha vai escolher, retrucou a voz firme. Ana sorriu, sussurrando. Você é demais. A tensão subiu quando Carlos apareceu, cambaleando na praça, os olhos fixos em Ana. Gabriela se colocou na frente da amiga, o coração disparado. Carlos, aqui é lugar de trabalho. Sai, disse a voz firme, mas trêmula. Ele riu, um som frio. Você se metendo, Gabriela? A Ana é minha mulher, não tua empregada. Ana tremia, mas segurou a mão de Pedro. Antes que a situação escalasse, seu Mário, o organizador da festa junina, interveio. Carlos, vai para casa, não faz besteira na minha feira, ordenou, a voz grave. Carlos xingou, mas recuou, sumindo na multidão. Ana chorou, agradecendo. Obrigada, Gabriela. Ela a abraçou. Não deixa ele te apagar, Ana. Você é mais forte que ele. Na hora do almoço, Gabriela foi até a casa de Dona Lourdes, levando um pote de milho. Dona Lourdes, o Carlos apareceu. E a Dona Carmen tá me vigiando. Acho que o Roberto tá por trás disso, confessou, o medo voltando. A idosa segurou suas mãos. Gabriela, a Dona Carmen quer te ver cair, como o Roberto. Mas a festa junina vai te levantar. Mostra quem você é. As palavras a fortaleceram. E ela pensou na casa perdida, nos bolos que pagaram o diploma de Roberto, enquanto ele registrava tudo no nome da mãe. Eles roubaram meu passado, mas a festa junina é meu futuro, disse decidida. Dona Lourdes sorriu. E leva o Joãozinho para ajudar. Ele tá contando os dias. De volta à feira, Gabriela vendeu mais potes, e seu Orlando parou prometendo uma encomenda maior para uma festa no sítio. Seus bolos são o gosto da cidadezinha, Gabriela. Na festa junina vai arrasar, disse rindo. A encomenda e as vendas do dia a deixaram a poucos reais da barraca de seu Mário, mas a concorrência de Marina pesava. Seus doces atraíam até clientes fiéis, como Dona Clara, que comprou um brigadeiro. É só para provar, Gabriela. Seus bolos são, meu amor, justificou envergonhada. Gabriela sorriu, mas a dúvida crescia. Preciso de algo novo para a festa junina, pensou, planejando um bolo de milho com goiabada. Naquela noite, no quartinho, Gabriela preparou massa para a encomenda de seu Orlando, o aroma de milho enchendo o ar. O caderno ganhou uma anotação. Bolo de milho com goiabada. Festa junina. Mas a vigilância de Dona Carmen a inquietava. Enquanto batia a massa, recebeu uma ligação de Ana, a voz trêmula. O Carlos está gritando em casa, dizendo que vai na feira domingo. Tô com medo, Gabriela. Ela apertou o telefone. Ana, no domingo a gente chama o seu Mário e o seu Zé. Ele não vai te machucar. Ana agradeceu e Gabriela sentiu o peso de proteger a amiga, como protegia seu sonho. Antes de dormir, foi até a casa de Dona Lourdes perguntando a Joãozinho:
Você viu alguém estranho na praça? O menino negou, mas seus olhos desviaram, como se escondesse algo. No domingo, a feira estava vibrante, com bandeirinhas anunciando a festa junina. Gabriela montou a mesinha com Ana, Joãozinho e Pedro, que riam pintando um cartaz. Marina vendia brigadeiros ao lado, atraindo uma multidão. Dona Rita alfinetou. A festa junina é da Marina, Gabriela. Seus bolos não vão dar conta. Gabriela ignorou, focada nas vendas, mas a pressão crescia. A encomenda de seu Orlando foi entregue e ele elogiou. Esse milho com goiabada é ouro. O lucro do dia a deixou a um passo da barraca, mas a tensão explodiu quando Carlos voltou, agora mais agressivo, gritando na praça. Ana, vem para casa agora. Gabriela se colocou na frente, o coração disparado. Carlos, sai ou chama o delegado, ameaçou, a voz firme. Seu Zé e seu Mário se aproximaram, e Carlos recuou, mas lançou um olhar que prometia revanche. Enquanto Ana tremia, Gabriela viu Dona Carmen na multidão, sorrindo, como se soubesse de algo. Um bilhete caiu na mesinha, com a letra dela. Roberto tá voltando. Ele quer te ver. O coração de Gabriela parou. O crepúsculo na cidadezinha rural pintava o céu de laranja, misturando o cheiro de lenha queimando com o som de sanfonas afinando para a festa junina. Gabriela, aos 34 anos, acordava no quartinho alugado de Dona Lourdes o bilhete de Dona Carmen. Roberto tá voltando. Ele quer te ver, pesando como uma pedra no peito. Porque agora, pensou, amarrando o avental manchado de farinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, ainda doía. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era uma ferida viva. Mas o caderno de receitas, com anotações como Festa Junina e Barraca de seu Mário, era sua luz. A festa, que começava hoje, era a chance de brilhar, e a barraca própria de R$ 300 estava a um passo com o lucro das encomendas. Gabriela preparou bolos de milho com goiabada, coco e canela, o aroma doce enchendo o quartinho. Enquanto embrulhava os potes, pensava em Ana, que enfrentava Carlos para ajudar na feira. Ela tá no fogo como eu, murmurou, escrevendo no caderno. Ana brilhar na festa. Com a cesta lotada, caminhou até a praça, onde bandeirinhas coloridas tremulavam e fogueiras crepitavam. Montou a barraca alugada de seu Mário, os potes brilhando sob as luzes de lampião, o cartaz de bolos da Gabriela, orgulhoso. Ana chegou com Pedro, Joãozinho correndo atrás, carregando uma caixa de potes. O Carlos está em casa, mas sei que está de olho, confessou Ana, o rosto tenso. Gabriela apertou sua mão. Hoje é nosso dia, Ana. Ele não apaga nossa festa. A festa junina pulsava, com crianças dançando quadrilha e o cheiro de canjica no ar. Os bolos de Gabriela vendiam rápido, especialmente o de milho com goiabada que arrancava suspiros. Dona Clara comprou 5 potes elogiando. Isso é o gosto da nossa terra, Gabriela. Seu Orlando, o fazendeiro, levou 10 para o sítio, prometendo: você vai longe, menina. Mas a barraca de Marina, a sobrinha de Dona Rita, brilhava ao lado, com brigadeiros gourmet em caixinhas chiques. Dona Rita alfinetou parada na multidão. A Marina tá roubando a festa, Gabriela. Seus bolos são coisa de roça. Gabriela sorriu à lembrança de Roberto. Você não tem nada. Cutucando, mas respondeu. Dona Rita, a roça tem coração. Meus bolos vão falar mais alto. Ana riu, embrulhando potes com confiança nova. A noite seguia, mas o desastre veio na madrugada, quando Gabriela foi ao forno alugado de seu Antônio para assar mais bolos. O velho forno, rangendo, apagou, deixando dezenas de potes crus. Não agora! Gritou, o desespero subindo. A festa dependia daqueles bolos, e sem eles, Marina venceria. Ana, que a acompanhava, segurou seu ombro. A gente dá um jeito, Gabriela. Desesperada, Gabriela correu até seu Antônio, que abriu a padaria às pressas. O forno grande tá livre, menina. Usa, mas é por sua conta, disse, os olhos gentis. Gabriela e Ana trabalharam até o amanhecer, o calor do forno misturando-se ao aroma de milho e goiabada. Os bolos saíram perfeitos e Gabriela chorou, abraçando Ana. Você me salvou, disse, o peito quente de gratidão. No segundo dia da festa,
a barraca de Gabriela lotou, os bolos de milho com goiabada esgotando antes do meio-dia. Seu Mário, o organizador, parou, impressionado. Gabriela, você é o assunto da festa. Tô pensando numa barraca fixa para você na feira. A proposta era um sonho, mas a barraca de seu Mário ainda custava R$ 300. O lucro da festa, somado às encomendas, a deixava tão perto que ela podia sentir. Marina, ao lado, vendia brigadeiros, mas os clientes voltavam para os bolos de Gabriela, atraídos pelo sabor caseiro. Dona Rita, calada, observava, o orgulho ferido. Dona Clara sussurrou: Você venceu, Gabriela. A Marina é boa, mas você é nossa. Mas a alegria foi interrompida quando Carlos apareceu, bêbado, gritando na praça. Ana, você me paga por essa palhaçada? Gabriela se colocou na frente, o coração disparado. Carlos, sai da festa. Aqui não é teu lugar, disse, a voz firme. Pedro chorava agarrado à mãe, e Joãozinho tremia segurando a cesta. Seu Mário e seu Zé se aproximaram, e seu Mário ordenou. Carlos, última chance. Sai, ou chama o delegado. Carlos cuspiu no chão, mas recuou, lançando um olhar que prometia vingança. Ana abraçou Gabriela chorando. Obrigada, não sei como te pagar. Gabriela sorriu. Você tá aqui, Ana. Isso é tudo. Na hora do almoço, Gabriela foi até Dona Lourdes levando um pote de milho. Dona Lourdes, a Dona Carmen disse que o Roberto tá voltando. Tô com medo, confessou, o bilhete pesando no bolso. A idosa franziu a testa. Roberto é veneno, Gabriela. Ele sabe que você tá subindo e quer te puxar para baixo. A festa junina é tua força. Não deixa ele apagar. As palavras a fortaleceram, mas a lembrança da casa perdida, dos bolos que pagaram o diploma de Roberto, enquanto ele registrava tudo no nome da mãe, a fazia cerrar os punhos. Ele não manda em mim, disse decidida. Dona Lourdes sorriu. E leva o Joãozinho amanhã, ele tá amando a festa. Naquela noite, Gabriela e Ana trabalharam na padaria de seu Antônio, assando bolos para o último dia da festa. O aroma de canela enchia o ar, e elas riram, planejando um cartaz maior. O caderno ganhou uma anotação. Barraca fixa na feira, milho com goiabada. Mas o bilhete de Dona Carmen a inquietava. Enquanto limpava o forno, perguntou a Joãozinho, que ajudava. Você viu alguém estranho na praça? Ele negou, mas seus olhos desviaram novamente. Ele tá escondendo algo, pensou Gabriela, o medo voltando. Ana, exausta, confessou. O Carlos tá pior, Gabriela. Acho que ele vai tentar algo na festa. Gabriela apertou sua mão. Amanhã a gente fica juntas. Ele não ganha. No último dia da festa, a praça explodia de alegria, com fogueiras e quadrilhas. A barraca de Gabriela vendeu tudo, superando Marina, que sorriu derrotada comprando um pote de milho. Você é boa, Gabriela, admitiu. Dona Rita, calada, virou o rosto. O lucro da festa era suficiente para a barraca de seu Mário. E Gabriela vibrou, abraçando Ana e Joãozinho. Mas ao fechar a barraca, viu Dona Carmen na multidão, entregando outro bilhete. Roberto tá na cidade. Amanhã na praça, às 5. O coração de Gabriela disparou, a raiva misturada com medo. Seria uma armadilha? Amanhã na cidadezinha rural acordava com o perfume de terra úmida e o som de pássaros nas mangueiras. Gabriela, aos 34 anos, estava no quartinho alugado de Dona Lourdes, o bilhete de Dona Carmen. Roberto tá na cidade. Amanhã, na praça, às 5, queimando em suas mãos. Ele quer o quê? Rir de mim outra vez? Pensou, amarrando o avental manchado de farinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, ainda a cortava. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era uma ferida que não fechava. Mas o caderno de receitas, com anotações como barraca fixa na feira e festa junina, era sua força. O sucesso da festa junina trouxe o dinheiro para a barraca de seu Mário. E agora Gabriela sonhava com uma lojinha na praça, um passo que parecia possível. Gabriela preparou bolos de milho com goiabada, coco e canela, o aroma doce enchendo o quartinho. Enquanto embrulhava os potes, pensava em Ana, que enfrentava Carlos para ajudar na feira. Ela tá comigo e eu com ela, murmurou, escrevendo no caderno. Lojinha com Ana.
Com a cesta pronta, caminhou até a feira, o cartaz de bolos da Gabriela brilhando ao sol. A praça pulsava com o cheiro de pamonha e o burburinho de feirantes. Montou a nova barraca de seu Mário, comprada com o lucro da festa, os potes arrumados com orgulho. Ana chegou com Pedro, Joãozinho carregando uma caixa. O Carlos tá quieto, mas sei que tá planejando algo, confessou Ana, o rosto tenso. Gabriela apertou sua mão. Se ele aparecer, a gente chama o seu Zé. Hoje é dia de crescer. A feira estava cheia, e os bolos de Gabriela vendiam rápido, especialmente o de milho com goiabada. Dona Clara comprou 3 potes, elogiando. Você é a rainha da feira, Gabriela. Seu Orlando, o fazendeiro, trouxe uma novidade. Minha sobrinha está abrindo um café na cidade vizinha. Quer seus bolos no cardápio? Encomenda fixa de 50 potes por semana. Gabriela arregalou os olhos, o coração disparado. Era uma chance de ouro, mas exigiria mais produção. Talvez uma cozinha maior. A lojinha. Eu topo, seu Orlando. Só preciso me organizar, disse a mente acelerada. A proposta reforçava o sonho, mas também o risco. Se falhasse, perderia tudo. A concorrência com Marina, a sobrinha de Dona Rita, ainda pesava. Seus brigadeiros gourmet atraíam clientes, mas os bolos de Gabriela mantinham o coração da cidadezinha. Dona Rita passou, alfinetando. Encomenda grande é? Cuidado, Gabriela, que o tombo é alto. Gabriela sorriu, a lembrança de Roberto. Você não tem nada, cutucando. Dona Rita, meus bolos estão subindo. O tombo é de quem duvida, retrucou firme. Ana riu, embrulhando potes com confiança, mas a tensão cresceu quando seu Zé avisou. O Carlos está na venda, bebendo e falando da Ana. Fica de olho. Gabriela assentiu, o medo voltando, mas a ideia do encontro com Roberto a deixava ainda mais inquieta. Na hora do almoço, Gabriela foi até a vendinha, levando um pote de coco. Seu Zé, sabe do ponto da Dona Inês na praça? Quanto é o aluguel? Perguntou, o sonho da lojinha pulsando. Ele coçou a barba. É 1.000 por mês, Gabriela, mais reforma. Mas com essa encomenda do Orlando, talvez consiga um empréstimo na cooperativa. A ideia a assustava, mas acendia uma chama. De volta à barraca, viu Dona Carmen na multidão, os olhos frios fixos nela. Ela tá me testando, pensou, o bilhete pesando no bolso. Decidiu enfrentar Roberto na praça. Não por fraqueza, mas para fechar o passado. Ele não manda em mim, murmurou, o caderno ganhando uma anotação. Enfrentar Roberto. Lojinha na praça. Naquela noite, Gabriela trabalhou na padaria de seu Antônio, preparando a encomenda de seu Orlando. O forno quente enchia o ar com o aroma de milho, mas o velho equipamento falhou novamente, atrasando a produção. Não posso falhar agora, pensou, o desespero subindo. Cana, que ajudava, sugeriu. Vamos dividir a massa, usar o forno menor. Trabalharam até a madrugada, o suor misturando-se ao cheiro de goiabada, e conseguiram salvar a encomenda. Gabriela abraçou Ana, exausta. Você é minha força, Ana. Ela sorriu, mas confessou. O Carlos está pior, Gabriela. Hoje ele quebrou um prato em casa. Gabriela sentiu um frio na barriga. Amanhã a gente fala com o delegado, Ana. Ele não te toca. No domingo a feira estava vibrante, e Gabriela montou a barraca com Ana, Joãozinho e Pedro, que pintavam um cartaz novo. A encomenda de seu Orlando foi entregue, e ele elogiou. Isso é ouro, Gabriela. O café vai querer mais. O lucro da semana a deixou pronta para negociar o empréstimo, mas a ameaça de Carlos pairava. Enquanto atendia, viu Joãozinho hesitar, olhando para a praça. Joãozinho, você viu o Carlos por aí? Perguntou, lembrando seus olhos esquivos. Ele negou, mas murmurou. Vi um homem com a Dona Carmen falando de você. O coração de Gabriela disparou. Era Roberto, já na cidadezinha. Às 5, Gabriela caminhou até a praça, o sol tingindo o céu de laranja. A fonte borbulhava e crianças corriam entre bandeirinhas. Roberto estava lá encostado num banco, mais magro, o terno amarrotado. Gabriela, disse, a voz hesitante. Ela cruzou os braços, a raiva subindo. O que você quer, Roberto? Depois de me jogar fora, por que está aqui? Ele baixou os olhos. As coisas não deram certo na capital. Perdi o emprego, tô devendo... Pensei que a gente podia conversar. Gabriela riu. Amarga. Conversar? Você levou a casa, os móveis, tudo que paguei com meus bolos.
Me humilhou, usou meu dinheiro pro teu diploma. Agora quer o quê? Meu perdão? Ele ergueu a voz, o tom antigo. Você acha que vai ser alguém com esses bolinhos? Tá se iludindo. As palavras doeram, mas ela se segurou. Quem tá iludido é você. Meus bolos estão construindo minha vida e você não faz parte dela. Vai embora. Ela virou as costas, o coração disparado, mas uma força nova pulsando. Roberto gritou, você vai se arrepender. Mas pela primeira vez as ameaças dele não a abalaram. Naquela noite, Gabriela voltou à padaria, o aroma de canela acalmando os nervos. O encontro com Roberto a libertara, mas também a fizera pensar. Precisava proteger seu futuro. Decidiu visitar a cooperativa na manhã seguinte para o empréstimo. A lojinha na praça era o próximo passo. Mas enquanto limpava o forno, Ana ligou, a voz trêmula. Gabriela, o Carlos está aqui em casa batendo na porta. Acho que ele sabe que te ajudei. Gabriela sentiu um frio na barriga. Fica calma, Ana, tô indo aí, não abre. Ela pegou a lanterna e correu, o medo misturado com coragem, mas na rua escura ouviu pneus cantando. Seria Carlos buscando revanche. A noite na cidadezinha rural era um manto de estrelas, quebrado pelo som de pneus cantando na rua de terra, ecoando no coração acelerado de Gabriela. Aos 34 anos, ela corria para a casa de Ana, a lanterna na mão, o medo misturado com coragem após a ligação desesperada. O Carlos está batendo na porta. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, ainda a marcava. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era uma ferida que a fortalecia. O caderno de receitas, com anotações como lojinha na praça e proteger Ana, era sua bússola. A barraca fixa na feira já era realidade, e agora, com o lucro da festa junina e a encomenda de seu Orlando, Gabriela estava a um passo de abrir sua lojinha no ponto da Dona Inês. Chegando à casa de Ana, Gabriela encontrou a porta trancada, Pedro chorando dentro. Ana, abre, sou eu, gritou batendo. Ana abriu, o rosto pálido, e apontou para a janela quebrada. O Carlos foi embora, mas disse que volta. Sussurrou tremendo. Gabriela a abraçou decidida. Vamos ao delegado agora. Ele não vai te tocar. Ainda era noite, mas levaram Pedro à casa de Dona Lourdes, onde Joãozinho dormia. No caminho, Gabriela pensou no encontro com Roberto, que tentara manipulá-la na praça. Ele não me quebra mais, murmurou, o aroma de terra úmida acalmando os nervos. No posto policial, o delegado, um homem de bigode grisalho, ouviu Ana. O Carlos vai ser intimado amanhã. Fiquem juntas e me chamem se ele aparecer, prometeu. Ana chorou aliviada, e Gabriela sentiu um peso sair. Proteger Ana era proteger seu próprio futuro. Na manhã seguinte, Gabriela foi à cooperativa, o coração disparado. Sentada diante do gerente, um homem de óculos grossos, ela explicou. Quero um empréstimo para o ponto da Dona Inês. Meus bolos estão crescendo com encomenda fixa para o café da cidade vizinha. Ele analisou os números da festa junina e da feira. Você tem garra, Gabriela. Liberamos 1.500, parcelas pequenas, mas é arriscado, alertou. Ela assinou a caneta tremendo a visão da lojinha, com uma placa Bolos da Gabriela, brilhando em sua mente. De volta ao quartinho, preparou bolos de milho com goiabada, coco e canela, o aroma doce misturando-se ao cheiro de tinta. Ana chegou mais leve. O delegado ligou. O Carlos foi intimado e tá quieto, disse sorrindo. Gabriela abraçou-a. Você venceu, Ana. Agora é trabalhar e sonhar. Na feira, a barraca fixa de Gabriela lotava, com clientes atraídos pela fama da festa junina. Dona Clara comprou 4 potes, elogiando. Você é o orgulho da cidadezinha. Seu Orlando confirmou a encomenda fixa, 50 potes por semana. Mas Dona Rita passou alfinetando. Lojinha vai quebrar, Gabriela. O Roberto tá por aí rindo. A menção a Roberto, que vivera de seus bolos enquanto registrava tudo no nome da mãe, doeu. Mas Gabriela respondeu. Dona Rita, meus bolos estão construindo meu império. O Roberto que ria na capital. Ana riu, e até seu Zé aplaudiu, silenciando a fofoqueira. Marina, a sobrinha de Dona Rita, sorriu comprando um pote de milho.
Você ganhou, Gabriela, admitiu, e Gabriela sentiu a cidadezinha aos poucos ao seu lado. Naquela tarde, Gabriela assinou o contrato do ponto da Dona Inês, uma lojinha pequena na praça com paredes descascadas e um fogão velho. O empréstimo cobria o aluguel e uma reforma básica, mas os desafios eram grandes. A pintura atrasava e o fogão precisava de conserto. Ana e Joãozinho ajudaram pintando as paredes de amarelo, enquanto Pedro desenhava flores no chão. Seu Zé trouxe uma mesa usada e Dona Lourdes doou cortinas. Você está fazendo história, Gabriela, disse a idosa, os olhos marejados. Joãozinho entregou um desenho. Uma lojinha com bolos e a placa Gabriela, a melhor. Ela guardou o papel no caderno, emocionada, mas a lembrança de Roberto a inquietava. Ele está na cidadezinha. Será que vem atrás de mim? Pensou o bilhete de Dona Carmen pesando. A inauguração da lojinha foi marcada para o fim de semana, uma abertura modesta com poucos bolos e a vitrine ainda vazia. Gabriela trabalhou na padaria de seu Antônio, assando 50 potes para o café da cidade vizinha. O forno quente enchia o ar com o aroma de goiabada, mas o velho equipamento falhava, atrasando a produção. Não posso falhar na estreia, pensou, o desespero subindo. Ana sugeriu. Vamos usar o fogão da lojinha, mesmo quebrado. Improvisaram e os bolos saíram, mas o cansaço era imenso. Você é minha parceira, Ana, disse Gabriela, exausta. Ana sorriu, a confiança crescendo. A gente é imparável. No dia da inauguração, a praça estava viva, com crianças correndo e o cheiro de café fresco. A lojinha, com paredes amarelas e cortinas floridas, exibia bolos de milho, coco e canela, decorados com glacê. A placa Bolos da Gabriela brilhava, e Dona Lourdes cortou a fita chorando. Você é minha filha, Gabriela, disse, abraçando-a. Ana serviu bolos, Pedro rindo ao lado, enquanto Joãozinho entregava potes. Clientes lotaram o espaço, mas os desafios eram claros. O fogão chiava e o estoque era pequeno. Seu Orlando elogiou. Essa lojinha vai crescer, Gabriela. Mas Dona Rita, calada, comprou um pote, sem alfinetadas, um sinal de rendição. Gabriela vibrou, mas a ameaça de Roberto pairava. Naquela noite, Gabriela e Ana limparam a lojinha, o aroma de canela no ar. O caderno ganhou uma anotação. Lojinha aberta. Proteger Ana. Mas uma batida na porta quebrou o silêncio. Era seu Zé, o rosto sério. Gabriela, o Roberto tá na venda falando de você. Disse que precisa te ver, que tá numa pior. E o Carlos tá rondando de novo. Gabriela sentiu um frio na barriga. Obrigada, seu Zé. Se o Carlos aparecer, chamo o delegado, disse firme. Ana, ao lado, segurou sua mão. E o Roberto? Você vai falar com ele? Gabriela respirou fundo, a raiva do passado pulsando. Se ele vier, vai ouvir o que não quer. Essa lojinha é minha, não dele. Enquanto trancava a lojinha, Gabriela viu uma sombra na praça parada sob um lampião. Não era Carlos, era Roberto, o terno amarrotado, os olhos fixos nela. O coração disparou, mas ela segurou a chave, a coragem intacta. Não vou te dar nada, Roberto, murmurou, pronta para o que viesse. A lojinha, ainda frágil, era a prova de sua força. E ninguém, nem Roberto, nem Carlos, apagaria seu brilho. Mas na escuridão, ouviu passos se aproximando e a voz de Roberto baixa. Gabriela, preciso falar com você. Ela fechou a porta, o medo e a raiva se misturando, sabendo que o confronto final estava próximo. O amanhecer na cidadezinha rural trazia o cheiro de café coado e o som de galos cantando na rua de terra. Gabriela, aos 34 anos, acordava na lojinha recém-aberta, onde passara a noite arrumando potes, a placa Bolos da Gabriela brilhando na fachada. A sombra de Roberto, parada na praça na véspera com sua voz baixa, Gabriela, preciso falar com você. Ainda a inquietava. O que ele quer agora? Pensou, amarrando o avental manchado de farinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, era uma ferida viva. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era uma prova de sua força. O caderno de receitas com anotações como lojinha na praça e proteger Ana era seu guia. A lojinha, apesar dos desafios iniciais, crescia,
e Gabriela estava determinada a consolidá-la. Gabriela preparou bolos de milho com goiabada, coco e canela, o aroma doce enchendo a lojinha. Enquanto decorava os potes com glacê, pensava em Ana, que ganhava confiança desde que o delegado intimara Carlos. Ela tá florescendo, murmurou escrevendo no caderno. Ana na lojinha. Ana chegou, Pedro correndo atrás, o rostinho sujo de terra. O Carlos tá sumido, Gabriela. Acho que o delegado assustou ele, disse sorrindo. Gabriela abraçou-a. Você é livre, Ana. Vamos fazer essa lojinha brilhar juntas. A encomenda fixa de 50 potes para o café da cidade vizinha, combinada com as vendas na feira, trazia lucro, mas a primeira parcela do empréstimo de R$ 300 vencia em breve. Se atrasar, perco tudo, pensou, o medo cutucando, mas a visão de clientes lotando a lojinha a impulsionava. Na feira, a barraca fixa de Gabriela continuava forte, mas a lojinha na praça atraía mais olhares. Dona Clara comprou 5 potes de coco, elogiando. Essa lojinha é a cara da cidadezinha, Gabriela. Seu Orlando trouxe clientes do café que pediram bolos para eventos. Você tá virando lenda, disse rindo. Até Marina, a sobrinha de Dona Rita, apareceu, comprando um pote de milho. Meus brigadeiros não batem seus bolos, Gabriela, parabéns, admitiu sorrindo. Dona Rita, ao lado, ficou calada, um sinal de derrota, mas a fofoqueira alfinetou. Lojinha bonita, mas o Roberto tá na cidade. Ele vai te apagar, Gabriela. A menção a Roberto, que usara seus bolos para se formar e depois a humilhara, doeu, mas Gabriela respondeu. Dona Rita, minha lojinha é minha luz. O Roberto que viva na sombra. Ana riu e os clientes aplaudiram, silenciando a rival. Na hora do almoço, Gabriela foi à cooperativa, o coração disparado, para confirmar a parcela do empréstimo. O gerente avisou. Você está no prazo, Gabriela, mas precisa manter o ritmo. A encomenda do café ajuda, mas qualquer atraso é risco. Ela assentiu, o peso da responsabilidade crescendo. De volta à lojinha, encontrou Dona Lourdes com Joãozinho, que trouxe um cesto de ovos. Tô orgulhosa, Gabriela. Essa lojinha é seu império, disse a idosa, os olhos marejados. Joãozinho entregou outro desenho. A lojinha com Ana e Pedro sorrindo. Gabriela guardou o papel no caderno emocionada, mas perguntou. Joãozinho, você viu o Roberto com a Dona Carmen? Ele hesitou, murmurando. Vi ele na venda, falando que tá devendo dinheiro. O coração de Gabriela disparou. Ele tá quebrado, pensou, a raiva misturada com alívio. Naquela tarde, enquanto arrumava a vitrine, Roberto apareceu, o terno mais amarrotado, o olhar perdido. Gabriela, preciso te pedir algo, disse, a voz baixa. Ela cruzou os braços, a lojinha ao fundo como um escudo. Fala, Roberto, mas não espere nada de mim. Ele engoliu seco. Tô devendo na capital, perdi tudo, até o emprego. Pensei que você podia ajudar por tudo que vivemos. Gabriela riu, um som amargo. Ajudar? Você levou a casa que paguei com meus bolos, registrou tudo com sua mãe, me jogou fora. Eu construí essa lojinha sozinha, enquanto você ria de mim. Por que te ajudaria? Ele baixou a cabeça. Eu errei, Gabriela, mas tô numa pior. Ana, que ouvia, interveio. Vai embora, homem. A Gabriela é maior que você. Roberto recuou, murmurando. Isso não acabou. Gabriela sentiu a força da lojinha pulsar, mas a ameaça dele a deixou alerta. Naquela noite, Gabriela e Ana trabalharam na lojinha, preparando bolos para a encomenda do café. O fogão velho chiava e o aroma de canela enchia o ar. O caderno ganhou uma anotação. Pagar parcela, crescer lojinha. Mas a parcela do empréstimo pesava. Uma cliente cancelou um pedido de 20 potes, e o lucro do dia foi menor que o esperado. Se não cobrir a parcela, perco o ponto, pensou, o desespero subindo. Ana sugeriu. Vamos fazer um bolo novo de chocolate com coco para atrair mais clientes. Trabalharam até tarde, o cansaço misturado com esperança, e o bolo novo ficou perfeito. Você é minha parceira, Ana, disse Gabriela sorrindo. Ana, mais confiante, respondeu. A gente vai longe. No domingo, a lojinha lotou, com o bolo de chocolate com coco esgotando rápido. Seu Zé trouxe clientes da vendinha, e Dona Clara prometeu encomendas para uma quermesse. O lucro cobriu a parcela, e Gabriela respirou aliviada, pagando na cooperativa no último dia do prazo.
Mas seu Zé avisou. O Carlos está na cidade vizinha, mas mandou recado para Ana dizendo que não acabou. E o Roberto está na venda falando que vai te procurar de novo. Gabriela assentiu, o medo voltando, mas a lojinha a ancorava. Que venham, não vou recuar, disse firme. Ana ao lado segurou Pedro sorrindo. Você me ensinou a ser forte, Gabriela. Naquela noite, Gabriela limpava a lojinha, o aroma de goiabada no ar. O caderno, agora cheio de anotações, era um mapa de sua jornada. Pensou na casa perdida, nos bolos que pagaram o diploma de Roberto e na lojinha que era sua vitória. Mas enquanto arrumava a vitrine, viu Dona Carmen na praça, entregando outro bilhete. Roberto tá desesperado. Amanhã na lojinha às 6. Gabriela amassou o papel, a raiva subindo. Que venha, pensou, a coragem pulsando. A lojinha, com suas paredes amarelas e potes brilhando, era a prova de que ela era mais forte que o passado. Mas, ao trancar a porta, ouviu um barulho na rua, passos pesados, como se alguém rondasse. Seria Carlos voltando? Ou Roberto, planejando algo? Ela segurou a chave, pronta para proteger seu império, sabendo que o confronto final estava a um dia de distância. O amanhecer na cidadezinha rural tingia o céu de rosa, misturando o cheiro de orvalho com o som de crianças brincando na rua de terra. Gabriela, aos 34 anos, acordava na lojinha. O aroma de bolos de milho com goiabada enchendo o ar, a placa Bolos da Gabriela brilhando na fachada. O bilhete de Dona Carmen, Roberto tá desesperado. Amanhã na lojinha, às 6. Pesava no bolso, assim como os passos ouvidos na véspera rondando a praça. Ele quer me puxar para baixo, mas não vou ceder, pensou amarrando o avental manchado de farinha. A traição de Roberto, que a despejara da casa emprestada por sua mãe, Dona Carmen, com todos os bens, carro, fogão, geladeira, registrados no nome dela sem seu conhecimento, era uma cicatriz que a fortalecera. Cada bolo de pote vendido na feira, que pagara a faculdade de administração dele, era agora a base de seu império. O caderno de receitas, cheio de anotações como lojinha na praça e proteger Ana, era seu mapa de vitória. Gabriela decorava potes com glacê, enquanto Ana arrumava a vitrine, Pedro desenhando no canto, Joãozinho varrendo o chão. O Carlos está na cidade vizinha, sumido, disse Ana a voz leve. O delegado disse que ele não volta tão cedo. Gabriela sorriu aliviada. Você está livre, Ana, e essa lojinha é nossa. A encomenda fixa para o café da cidade vizinha, somada às vendas na feira e na lojinha, pagava as parcelas do empréstimo, mas exigia esforço. Um cliente grande, a quermesse da igreja, pediu 100 potes para o fim de semana, e o fogão velho da lojinha chiava, testando a dupla. Vamos usar a padaria do seu Antônio à noite, sugeriu Ana, confiante. Gabriela assentiu, escrevendo no caderno. Quermesse. Crescer sempre. A lojinha estava lotada, com clientes de cidades vizinhas atraídos pela fama dos bolos. Dona Clara trouxe amigas elogiando. Gabriela, você é o coração da praça. Seu Orlando pediu bolos para um casamento, prometendo. Seu império tá só começando. Até Dona Rita, derrotada, comprava regularmente sem alfinetadas. Marina, sua sobrinha, trabalhava na lojinha aos fins de semana, aprendendo com Gabriela. Você me mostrou que o sabor vence, não a embalagem, disse Marina sorrindo. A cidadezinha abraçava Gabriela, e o caderno, agora com páginas extras, registrava sonhos maiores. Uma segunda lojinha, talvez um curso para Ana, mas a sombra de Roberto pairava, e às 6, a porta da lojinha tilintou. Roberto entrou, o terno rasgado, o rosto abatido. Gabriela, preciso de ajuda, disse, a voz rouca. Ela cruzou os braços, Ana ao lado, Pedro e Joãozinho observando. Fala, Roberto, mas não espere nada, retrucou, a lojinha brilhando como um escudo. Ele engoliu seco. Tô quebrado. Perdi tudo na capital, devo pensão pro meu filho de uma outra mulher. Se não pagar, vou preso. Você tá bem, pensei que podia. Gabriela riu, a raiva subindo. Ajudar? Você levou a casa que paguei com meus bolos, registrou tudo com sua mãe, usou meu suor pro teu diploma. Me jogou na rua, riu de mim. Agora vem com um filho que teve enquanto me traía? Eu me virei sozinha, Roberto. Se vira também. Ana aplaudiu firme. Vai embora, homem. Roberto ergueu a voz. Você vai se arrepender, Gabriela. Mas ela apontou a porta, a voz fria.
Quem se arrepende é você. Essa lojinha é minha vitória, não tua. Sai. Ele recuou, derrotado, e a porta fechou com um tilintar final. Naquela noite, Gabriela e Ana trabalharam na padaria de seu Antônio, preparando os 100 potes para a quermesse. O forno quente enchia o ar com o aroma de canela, e elas riram, planejando um bolo novo de chocolate com laranja. Você me ensinou a ser forte, Gabriela, disse Ana, os olhos brilhando. Gabriela sorriu, o caderno ganhando uma anotação. Bolo novo, Ana livre. O confronto com Roberto a libertara de vez. Ele não era mais uma sombra, apenas um eco do passado. Mas, enquanto limpavam, seu Zé ligou. Gabriela, o Carlos está preso na cidade vizinha por briga na venda. A Ana está segura. Ana chorou, aliviada, abraçando Pedro. É o fim, Gabriela. Tô livre, disse, e Gabriela sentiu o peso do passado se dissolver. No domingo a lojinha pulsava, com a quermesse trazendo multidões. Os bolos de milho, coco e chocolate com laranja esgotaram, e o lucro cobriu a próxima parcela do empréstimo. Dona Lourdes trouxe um bolo caseiro celebrando. Você é minha filha, Gabriela. Essa lojinha é nosso orgulho. Joãozinho entregou outro desenho. A lojinha lotada com Ana sorrindo. Seu Mário prometeu. Ano que vem, sua barraca na festa junina é a maior. Até Dona Carmen passou calada, comprando um pote sem olhar nos olhos. Ela sabe que perdi, pensou Gabriela, a vitória doce como goiabada. Naquela noite, a cidadezinha celebrou na praça, com fogueiras e sanfona. Gabriela organizou uma festa na lojinha, com bolos grátis para a comunidade. Dona Clara dançou com seu Zé, Ana riu com Pedro e Joãozinho serviu potes, orgulhoso. Você juntou a gente, Gabriela, disse Dona Lourdes abraçando-a. A lojinha, com paredes amarelas e vitrine brilhando, era o coração da festa. Gabriela olhou a placa iluminada, o caderno na mão, agora com uma nova anotação. Império da Gabriela. Começo de tudo. A casa perdida, os bolos que pagaram o diploma de Roberto, a traição de Dona Carmen, tudo era passado. A lojinha era seu presente, e o futuro, com Ana ao lado, era infinito. Enquanto a festa seguia, Gabriela caminhou até a fonte da praça, o borbulhar da água, misturando-se ao som da sanfona. Não havia vultos nem sombras, apenas a luz da lojinha refletindo na água, e o calor da comunidade que a abraçava. Ela pensou em Roberto, talvez preso, talvez perdido, e sentiu paz. Eu me virei sozinha, murmurou, a brisa levando as palavras. Ana se aproximou, Pedro dormindo em seu colo. Você é minha família, Gabriela, disse sorrindo. Gabriela abraçou-a, os olhos marejados, e olhou a lojinha, sua vitória, seu império. A cidadezinha cantava, e ela, pela primeira vez, cantou junto, livre, inteira, dona de si. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!